Já de volta com a Manhã da Piedade, no bloco anterior nós falávamos sobre dependência emocional. Bom, estão aqui conosco, né, para participar desta conversa, o nosso querido Juninho Deusemi, a psicóloga Gabriela e também a Isabela Andrade, que é empreendedora e começou a contar um pouco da gente, dessa mudança na vida dela no bloco anterior. Mas antes, eu queria conversar um pouco com você, Gabriela. Qual o passo, o que é preciso para a pessoa sair dessa fase, desse momento de vida, né, de dependência emocional? É lógico que não há regras, né? A gente está falando de uma relação, né? Então, para cada um vai ser de uma forma. Mas eu acho muito interessante, né, o que você já falou, de ter consciência, né? Acho que Isabela deve ver muito isso, né? Quando as mulheres se identificam com ela, né? Quando relatam para ela, né, o que estão vivendo. A gente tem que ter primeiro essa consciência, né? E ter a consciência também que talvez a gente precise de ajuda. E às vezes de uma ajuda profissional, né? Às vezes denunciar, né? Não são todas as mulheres que denunciam, né, esse agressor. E em alguns momentos a gente precisa de uma ajuda profissional, sim, para a gente voltar um pouco esse olhar para a gente, né? O que a gente estava conversando muito, né? Essa questão da baixa autoestima, do pouco valor que essas mulheres se dão, né? Agora, essa consciência da dependência, né? Da pessoa conseguir identificar, olha, eu sou uma pessoa dependente emocional de outra. Geralmente, isso parte da própria pessoa ou não? Ela recebe ajuda de familiares, de amigos? Depende, né? Assim, não há uma regra também, mas a pessoa tem uma certa consciência no sentido, assim, de ter um desconforto, né? Um desconforto quando está sozinha, né? Ou de viver sempre, né, com o outro à frente. Então, e aí que entra a ajuda profissional. Exatamente, caso, né? Mas é claro que um familiar, um amigo, pode alertar, pode conversar, pode sinalizar isso para aquela pessoa. Mas também, né, tem o nosso desconforto, né? O desconforto de cada pessoa. Uma terapia pode ajudar nesse caso? Sim, com certeza, né? A terapia, por exemplo, ela volta o olhar da pessoa para ela mesma, né? Volta um pouco para as ações, para os sentimentos, para os pensamentos, porque tem muitos momentos na vida que a gente pensa vai para uma direção, que a gente sente vai em outra, que a gente age de uma maneira totalmente diferente, né? Então, a gente voltar o nosso olhar, né, para nossas ações, para os nossos sentimentos, né? E a terapia, ela sempre se pauta no outro, nos valores do outro, né? Como que a pessoa está caminhando pela vida, né? O sentido da vida da pessoa, né? Então, eu acredito que sim, a pessoa pode se beneficiar muito, né, de uma psicoterapia. Tudo focada nela, nos valores, nos sentimentos dela, né? Sim, e sempre também olhando, né, na responsabilidade das suas ações, porque a gente também se responsabiliza, né, pela nossa vida, pelo que a gente faz. Então, sempre com esse olhar. Tá certo. Agora, Isabela, voltando lá na sua história, né, você começou fazendo unha e depois abriu o seu espaço e você começou a conversar com as pessoas, né? E aí as pessoas começaram a ter essa liberdade de contar as histórias dela para você. Exatamente. Quando eu apanhei, ninguém falava que tinha apanhado. Conforme foi passando e eu fui falando, outras pessoas, graças a Deus, a evolução chegou, a informação chegou. Antigamente, igual no primeiro, que eu falei a primeira vez, quando você falava que você apanhou, a primeira coisa que uma pessoa falava com você, o que você fez para você apanhar? Achava que você estava errada. Todo mundo apanha por um motivo. Eu comecei a falar de uma forma aberta, sem vergonha. Eu deixei a vergonha de lado. Depois que eu contei para minha família, eu já não tinha mais, porque se a minha família sabia que eu estava certa, para mim, ninguém mais do mundo me importava, a não ser a minha consciência pessoal. E eu comecei a falar com as pessoas, e comecei a falar, ninguém merece passar por isso. Ninguém merece. E as pessoas começaram a contar para vocês histórias. E as meninas começaram a me contar, começaram a se abrir. Pessoas que não me conheciam, que não sabiam o que estava pensando, começaram a se identificar com aquilo, e todas com o mesmo problema. Para mim, embora eu tenho meus filhos, eu tenho que me sustentar. Aí eu falei, não seja por isso. Capacitação profissional eu te dou e não te cobro nada. Coloco você para trabalhar aqui, arrumo um salão para você trabalhar. Mas nessa vida, você vai acabar morrendo. Você é uma próxima vítima. Aí você foi ajudando essas meninas? Fui ajudando, na hora que eu fui ver era maior do que eu. Na hora que eu fui ver, as próprias meninas vieram para dar aulas para outras meninas e virou uma corrente, virou um projeto. E hoje você oferece cursos profissionalizantes? Isso. No começo eu fazia lá em casa. Na sua casa mesmo? Na minha casa. Eu fiz uma varanda e fazia lá em cima. Eu atendi 50 mulheres lá em cima. Hoje eu tenho um espaço. Hoje em dia eu tenho 8 lojas em Belo Horizonte e uma das lojas eu tenho um espaço que atende 10 mulheres por semana. Então, ao todo, já foram mais de 1000 mulheres que a gente conseguiu, pelo menos, tentar. Algumas vítimas a gente perde, porque realmente elas não conseguem. Outras
Tipo, a gente tem muito orgulho do que aconteceu, outras se tornaram, tem as épocas das famosinhas, né? Elas são as famosinhas das unhas, graças a Deus. Eu criei profissionais que hoje em dia têm reconhecimento no mercado e tem uma vida muito melhor do que antes. Mas o que a gente puder tentar, a gente está aqui para tentar. Bom, e um pouco dessa história bonita da Isabela, né, Gabriela? Porque às vezes a mulher não consegue sair de um relacionamento exatamente pela dependência financeira, né? certeza. Às vezes ela não tem uma profissão, né? Cuida das crianças, cuida do lar e não consegue fazer nada para ganhar o próprio dinheiro, para ter o sustento. E no caso ela oferece ali uma possibilidade de aprender, né, a trabalhar, fazer alguma coisa e ganhar seu próprio dinheiro. Isso é muito importante, né? Sim, demais, né? Tem a dependência emocional, mas tem outros tipos de dependência também. A financeira, né? É outro tipo de dependência. E eu acho que a Isabela, ela pôde, né, fazer da sua história, né, com que ela impactasse outras mulheres também. Né? E exatamente no financeiro também. Pois é, porque às vezes na família não encontra um apoio, Sim, às vezes a família também mora longe, não tem tantas amigas que vão entender ou amigos que vão entender a situação. Sim, então, exatamente. né, isso é um apoio muito importante para qualquer pessoa que passe por esse tipo de situação. Né? Sem dúvida, sim. E nas pessoas que você recebe no consultório, geralmente elas têm um certo apoio quando abrem o coração, quando abrem a situação que está realmente acontecendo ali para a família, para os amigos? Tem esse apoio? Geralmente sim. Né? Depende da situação, mas geralmente sim, né? Conta com os familiares mais próximos, amigos mais próximos, né? Eles são bem presentes, sim. As pessoas ainda têm vergonha de assumir isso, Gabriela? Sim, sem dúvidas. É difícil, né? É difícil falar sobre isso, né? Eu imagino que a Isabela já tem muitos anos, né? Para ela é mais tranquilo falar. Mas diz de uma dor muito grande, né? De se sentir muito vulnerável também. E expor essa vulnerabilidade para o outro é difícil. Expor não é fácil. Exatamente. E você passou por isso muito bem e agora ajuda outras pessoas. Como que funciona esses cursos, Isabela? As pessoas se inscrevem, elas chegam até você por alguém que indicou? No começo, quando eu comecei a fazer o projeto, eu colocava aqueles anúncios antigos nas delegacias de mulher. Quando eu fui tentar fazer meu boletim, eu vi situações que eu falei assim, graças a Deus eu tô aqui, porque senão era para mim estar igual aquela ali. Que mulheres que apanhavam todos os dias porque não tinham para onde voltar, porque não tinham família, não tinha caminho. Eu acho que toda dependente psicológica de uma pessoa, todo mundo que tem dependência de outra pessoa, começa com a falta de remuneração. Porque se você trabalha, você tem o que fazer, você não precisa ficar o tempo todo vivendo na vida de outra pessoa, entendeu? Aí, o que aconteceu? Eu colocava, aí os delegados mandavam, todo mundo me conhece nas delegacias aqui. Encaminhava para você? Me mandavam. Aí, quando alguém tirava, o delegado dava meu telefone para os outros, a pessoa que fazia o boletim dava meu telefone. Aí, veio a rede social, um foi que passando facilitou pro muito outro. também esse processo. A gente monta a inscrição, aí as meninas vão lá, tipo, é muito rápido, elas vão lá, fazem a inscrição e toda semana são 10 mulheres capacitadas. Tem semana que até passa um pouquinho. Mas dura uma semana o curso, em média? Não, o curso dura 6 horas. O curso de capacitação é muito rápido, é 6 horas. Ela já sai capacitada, ela precisa de treinar durante algum tempo, mas é um investimento muito bom porque ela já vai sair de lá tendo um caminho de uma nova renda. Porque hoje em dia, graças a Deus, é o ramo que mais cresceu. Mesmo com a crise, a unha deu uma alavancada muito boa. Bom, e ajuda na autoestima também da mulherada, né, com certeza, Gabriela? Escuta outras histórias, ela se torna psicóloga das mulheres e começa a ver que ela não é única. Ela começa a se ver nas clientes, ela começa a ver que ela pode sim, ela tem como chegar. Com certeza, todos nós temos a chance de escrever novas histórias todos os dias. Pois é, mulheres de todas as idades podem participar desse curso. Elas pagam alguma coisa por isso? Não, o curso para vítimas de violência é gratuita. Só que nem tudo na vida é de graça. O que a gente pede para ela? A gente pede para ela denunciar. Porque se ela ficar dentro de casa, mas ele se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele mesmo faria esse boletim. Todo mundo que faz alguma coisa, ele tem por justiça que responder pelo que fez. Se ele se arrependeu, você pode morar com ele. Eu não peço para ela separar nada. Eu também não... Tem clientes que não contam a história, então a gente não intromete. Tem gente que chega contando e todo mundo chora junto. Mas o que a gente pede para ela? Para você vir gratuitamente, a gente precisa que você faça o boletim, traga o boletim para a gente. Porque é uma forma de te dar um impulso para você, pelo menos, tentar sair desse ciclo vicioso. Né? É uma forma de ajudar, né, Gabriela? Essas mulheres que às vezes não conseguem denunciar, não conseguem falar também do que está acontecendo com elas dentro de casa, né? Sim, sim, com certeza, né? Ela encontra mulheres que compreendem, né? E que já passaram por essa situação também. Então, não deixa de ser um apoio naquele momento. Tá certo. Eu vou agradecer a vocês duas. Gabriela, muito obrigada por ter vindo. Você também, Isabela. Parabéns, viu? Obrigada. Estão convidadas a voltar em outros momentos aqui no programa. Muito obrigada pela vinda. Obrigada. Bom, e a gente continua falando
de dependência emocional. Mas agora com o Juninho Deus Emir, que está conosco também nesta manhã, aqui no Manhã da Piedade. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Valeu, Cília, bom dia. Que bom então, você estava ouvindo nossa conversa ali, né? Dependência emocional, mas que a pessoa soube, no caso da Isabela, soube identificar o que estava acontecendo com ela, superou e ainda conseguiu ajudar, consegue ajudar, porque ela mantém esse projeto outras mulheres, outras pessoas, né? Pois é, uma história de superação belíssima. Quando eu estava ouvindo ela falando, eu fiquei pensando o seguinte, a gente sabe que é assim, principalmente no Brasil é assim, as pessoas, as mulheres têm dificuldade de falar, têm medo de falar e o mais grave que eu acho, tem vergonha de falar. É uma insegurança muito grande, olha, né? Olha que coisa mais louca. Eu fui agredido e tem vergonha de falar que fui agredido. Medo do que a sociedade vai julgar, do que vai falar, né? Quem tem que ter vergonha é o agressor. A gente tem que avançar muito nessa discussão, sabe, Cília? E quando as pessoas todas começarem a se conscientizar, olha, eu achei lindo, o pagamento é que você faça o boletim. Por que é o pagamento que ela exige, né, que ela pede, é que você faça o boletim? Porque tem que ficar claro para as pessoas que quem tem que se envergonhar disso é o agressor, não é o agredido. Exatamente. O agressor é que tem... E aí, quanto mais agressores envergonhados, menos agressores vão aparecer também. Porque enquanto as mulheres ficam caladas, né, ficam omissas, quem é agressor se sente muito confortável. Não, a mulher tem dificuldade de falar, não vai ter medo de falar, então tô na minha. E não muda a situação. E não muda. Continuando, né? Exato. Então, valores assim, até invertidos. Agora, eu achei bonito demais essa história de superação dela e não só parando na história dela, porque ela poderia ter feito tudo isso e pronto, resolvi minha situação, estou bem. Mas eu costumo falar, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Quanto mais gente curada, quanto mais gente feliz do meu lado, melhor vai ser o mundo. E aí, quando ela toma essa decisão, e a história dela é um testemunho belíssimo, ela agora coloca isso à disposição, a serviço das pessoas, dizendo, olha, vocês também podem fazer como eu fiz. É bonito demais. Expôs a situação dela para as pessoas também terem coragem de expor as outras, né? Exatamente. E aí a gente vai para uma música. Vamos pra lá. Mais que nunca o título dessa música do Roberto Carlos tem tudo a ver com a nossa conversa. Tudo. E com o nosso dia a dia. Nós precisamos muito saber viver, né? É preciso. E a Isabela hoje veio dar um testemunho belíssimo de vida. Vamos cantar? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Muito interessante, né? Fala aqui, ó, toda pedra no caminho você pode retirar. Pode. Às vezes acontecem alguns problemas grandes, outros que tentam abalar profundamente as pessoas, mas a gente consegue passar por isso, né? Tudo que me acontece é responsabilidade minha. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Né? Isabela decidiu que não ia seguir aquele caminho mais, é uma decisão pessoal. Eu não quero, não serve para mim. Né? O passado é uma roupa que não me serve mais. Isso aqui até agora me alimentou de alguma forma, mas esse alimento eu já estou sentindo que ele é um alimento podre, ele me faz mal.
eu não quero alimentar disso mais, mas é uma decisão, eu preciso romper com isso. Mudar de vida. Mudar de vida. Então eu escolho, eu quero tirar essa pedra, não está no meu caminho mais e acabou. E quando eu decido, Síria, quando a minha ficha cai, quando a autoconsciência bate, acabou. Não tem nada que segura mais não. Pois é, não é falar que a culpa é do outro, né? Ah, mas o outro fez isso comigo, eu estou assim. Você está chateada por quê? Ah, porque o outro me respondeu de tal forma, me humilhou. Não, não deixa o outro não tem esse poder, né? Não, você fala assim, eu não posso ser cúmplice de um crime contra mim mesmo. Né? É a mesma coisa a pessoa falar comigo assim, olha aqui, ó, vamos destruir a vida de uma pessoa? Nós vamos aniquilar a pessoa, nós vamos acabar com ela, essa pessoa é você, tá? Então eu vou te humilhar, vou pisar em você e tal, e você não vai reagir, você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho. Eu sou cúmplice de um crime contra mim mesmo. Exatamente. Não posso, então, não aceito. Você vai fazer isso tudo comigo? Não quero. Rompi e acabou. E aí, Juninho, você falar é muito fácil, porque às vezes a pessoa, igual foi dito aqui, né? A pessoa não tem uma profissão, não tem... Depende muito do contexto que ela está inserida. Olha, viver até com muito menos é muito melhor do que viver abastado com coisas materiais, ou nem tanto abastado, mas do que ficar agarrado nisso e sofrer a vida inteira. E a gente já fala muito sobre isso aqui, eu não vou deixar de dizer hoje, a vida é muito curta para ser pequena. Muito. Toma essa decisão hoje. Está assistindo o programa hoje, não é por acaso. Toma sua decisão hoje, rompe com essa vida, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Pois é, e a gente vai aprendendo todos os dias, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Juninho, muito obrigada por ter vindo também. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Valeu, Síria. Um abraço para você. E você aí de casa, continue ligadinho aqui no Manhã da Piedade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já.